Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma determinação de clorativo em alvejante, certo? Para determinar. Essa determinação é feita através de uma titulação de oxirredução. Então é importante porque, em média, o percentual de clorativo nos alvejantes são em torno de 2 a 2,5%, certo? Então vamos ver aqui se o nosso produto realmente está dentro desse percentual que está aqui no rótulo. Até depois a gente pode dar uma olhadinha aqui no rótulo para ver se o percentual é esse mesmo, tá? Então vamos lá, vamos começar a padronização primeiro do titulante, que é o tiosulfato de sódio, ok? Após adicionarmos os reagentes necessários, conforme o procedimento da análise, vamos iniciar então a titulação para realizar a padronização do nosso tiosulfato de sódio. Então vamos lá. Cuidando, né, para perceber que não tem nenhuma bolinha na nossa bureta. Vamos iniciar. E essa titulação, a gente vai fazer a titulação inicialmente antes de adicionar o indicador, que é o amido, até a gente ficar com o amarelinho aqui bem fraquinho. Depois é que nós adicionamos o amido, que é o nosso indicador, porque assim será mais fácil de a gente ver o nosso ponto de viragem, que vai passar, como vocês vão ver, de azul para incolor. Então vamos lá. Agora, então, que nós estamos com esse amarelo mais claro, nós vamos adicionar 15 gotas do indicador. Dez gotas já são suficientes. Então, ficou um azul bem intenso. E agora vamos dar continuidade, porque devemos estar próximo do ponto de viragem, até passar de azul para que cor? Incolor. Esse é o ponto de viragem do amido. Pronto. Então aqui temos o volume de 17, lembrem-se sempre que nós temos duas casas decimais, 17,10 ml. Então, anotem aí, 17,10 ml para a primeira titulação. Agora nós vamos fazer em triplicata e vamos repetir mais 2 vezes, ok? Então, vamos repetir mais 2 vezes para ter o nosso resultado em triplicata e o correspondente desvio padrão para a concentração molar do tiosulfato de sódio, que é o nosso titulante. Pessoal, já fizemos a titulação da padronização. Agora vamos ver então os resultados obtidos na titulação, os volumes gastos nessa titulação e fazer os cálculos então para determinar a concentração exata do tiosulfato de sódio, que é o nosso titulante. Então aqui nós temos na bureta o tiosulfato de sódio, cuja concentração aproximada é 0,100 molar,
e fizemos a titulação, então, conforme o procedimento estabelecido para essa análise. Adicionamos o amido, lembrando, né? Só adicionamos o amido após a coloração ficar no amarelo clarinho, para ajudar na visualização do ponto de viragem. Os volumes gastos que nós fizemos em triplicata foi 17,10 ml, 17,10 ml, 17,08 ml. Então, esses foram os 3 volumes obtidos na nossa titulação realizada em triplicata. Vamos aos cálculos. Como nós já vimos as reações, nós temos a reação estequiométrica, vai nos dar a reação no ponto final da titulação, no ponto estequiométrico, que o número de mols do disulfato de sódio vai ser igual ao número de mols do iodato de potássio na proporção estequiométrica de 6:1. Então, nós temos essa relação. Substituindo na equação, molaridade vezes o número de sulfato, massa sobre massa molar do iodato, não esquecendo do 6 da estequiometria, nós vamos substituir os valores para determinar, então, qual é a molaridade do sulfato. Então, gasto, sempre lembrando de colocar aqui o volume em litros, nós queremos mol por litro na nossa unidade. Então, foi para o volume 1, 0,01710 litros. A massa que nós usamos foi de 0,0586 de iodato de potássio, dividido pela sua massa molar vezes 6. E o resultado que nós obtivemos foi a concentração de 0,09608 mol por litro. Para as outras 2 titulações realizadas, a gente vai ver qual é a massa que nós pegamos, o volume gasto e obtivemos esses outros valores aqui, certo? Feito isso, qual é a concentração molar que nós utilizamos? É a média, né? Nós vamos utilizar a média da titulação aí feita em triplicata e não esqueçam do respectivo desvio padrão, que nesse caso, então, ficou 0,09611, mais ou menos 0,0006 de desvio padrão. A gente fez uma titulação com bastante precisão, certo? Então, essa aqui é a concentração do nosso titulante do tiosulfato de sódio e que nós vamos usar para os cálculos da análise final da nossa amostra. Vamos para o próximo passo. Vamos agora fazer a pré-titulação da amostra. Por que a gente faz a pré-titulação da amostra? Nós fazemos a pré-titulação da amostra para justamente saber qual é o volume de amostra que a gente vai utilizar para fazer a nossa análise. Vamos pegar 10 ml, 15, 20, 1 litro, enfim. Nós temos que saber, quando a amostra não sabemos, né, qual é a concentração do nosso analito, quanto é que a gente está analisando, a gente tem que partir de uma pré-titulação, um cálculo grosseiro, tosco, para saber qual é o volume de amostra que vamos pegar, certo? Então aqui a gente tem tiosulfato de sódio na bureta, já fizemos a padronização, mas para esse cálculo aqui a gente pode empregar essa concentração aproximada de 0,100 mol por litro, certo? Vamos continuar, vamos ter 1 ml na amostra, vamos só ensinar 1 ml de amostra para poder fazer a pré-titulação, lembrando que é um cálculo grosseiro. E aí adicionar água, ácido acético, iodeto de potássio e da mesma forma o amido como indicador. Então nós vamos agora realizar então essa titulação para depois retornarmos aos cálculos e ver se vamos precisar diluir, qual é o volume de amostra que temos que pegar. Então agora vamos à pré-titulação propriamente dita. Vamos iniciar então a pré-titulação da nossa amostra. Então a gente tem a amostra aqui que é água sanitária. Vamos fazer a pré-titulação tomando 1 ml de amostra somente para fazer a pré-titulação. Aqui. Então, 1 ml da nossa amostra, água sanitária. Conforme o nosso procedimento, 1 grama de iodeto de potássio. Então, esse iodeto é adicionado em excesso. Iodeto de potássio. Aqui nós temos água. Deixa eu só ver quanto é que é no nosso roteiro de água. 25 ml de água. Vamos aqui agitar.
E a reação ocorre em meio ácido. Novamente ali, nós temos aqui 20 ml de ácido acético e foram 25 ml de água. Então, 20 ml de ácido acético. Então, aqui a reação. Vamos iniciar nossa titulação, da pré-titulação. Aqui vou dar só uma zeradinha bem direitinho aqui na nossa bureta. Uma gota. E vamos iniciar a titulação agora até amarelo palha, né? Amarelo bem fraquinho. Lembrando que eu só tenho 1 ml de amostra. Então agora a gente chegou no nosso amarelinho fraco e vamos adicionar então gotas do indicador. Dez gotinhas do indicador. Agora vamos dar continuidade à titulação até ficar ponto de viragem é desse azulão aqui para incolor. Virou. Então, o nosso volume gasto aqui foi de 5,20. Deixa eu ver aqui, dar uma viradinha na bureta. 5,20 ml. Redondinho. Então, com esses valores, agora nós vamos calcular qual é a concentração aproximada da nossa água sanitária, do nosso alvejante, para ver qual é o volume de amostra que temos que pegar. Voltemos ao nosso quadro. Fizemos a pré-titulação. Qual foi o volume que gastamos na pré-titulação? 5,20 ml. Então vamos lá, vamos calcular qual é a concentração aproximada de quem? Da nossa amostra, da água sanitária que está aqui, onde a gente quer determinar o hipoclorito, que é o agente bactericida aí da nossa água sanitária. Agora é o seguinte, as reações envolvidas aqui, lembrando que é uma volumetria de que mesmo? De oxirredução. Então, são reações de oxirredução, redox. Então, as reações envolvidas aqui são o seguinte, a gente tem o hipocloreto de sódio, que vai reagir com iodeto em meio ácido, produzindo o íon I3-, e esse íon, então, aqui vai reagir com o tiosulfato. Então, as duas espécies que nós temos interesse, a estequiometria entre elas é essa aqui, 1:2. Então, o número de mols de hipocloreto de sódio é igual ao número de mols do tiosulfato de sódio na proporção estequiométrica de 2:1, certo? Então, de 1:2, perdão, o 2 está aqui. O 2 fica do lado justamente do lado do hipocloreto de sódio. Para, nesse momento aqui da equivalência, elas justamente serem o quê? Equivalentes nesse ponto, certo? Feita a estequiometria, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a concentração aproximada do hipocloreto de sódio na nossa amostra. Aí, substituindo os valores, 2 vezes a molaridade do hipoclorito vezes o volume dele é igual a molaridade do tiosulfato vezes o volume do tiosulfato. Então, qual foi o volume que nós pegamos da nossa amostra? 1 ml. E o volume que nós gastamos foi 5,20. Então, substituindo os valores, nós chegamos à conclusão, ao nosso cálculo, de que a nossa concentração de hipocloreto de sódio aproximada na nossa amostra é de 0,26 molar. Podemos arredondar isso aqui para 0,3 mol por litro. Então, vocês já podem perceber o quê? Que eu tenho aqui uma amostra de 0,3 mol por litro, sendo titulada pelo tiosulfato de sódio, cuja concentração é 0,1 mol por litro. Então, nós vamos ter que fazer uma diluição. Vamos ver então como é que nós vamos fazer esses cálculos.
para ver como é que a gente vai diluir para poder gastar sempre com a técnica de gastar 2/3 da bureta, ou seja, 15 ml de titulante numa bureta aí de 25 ml. Vamos lá. Descobrimos a concentração aproximada de hipoclorito de sódio na nossa amostra. 0,26, mas é um cálculo grosseiro, podemos arredondar para 0,3 mol por litro. Tá, então o que a gente faz? A gente já viu que temos que fazer uma diluição, né? O nosso titulante é 0,1 molar e a nossa amostra é 0,3. E a reação ocorre na estequiometria de 2:1. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma solução da amostra para a gente gastar 15 ml da titulação, certo? Sempre é essa técnica. Gastar aproximadamente 2/3 da bureta de 25. A nossa estequiometria, nós já vimos que ela é 2 vezes o número de mols do hipoclorito para o número de mols do tiosulfato de sódio. Então, o que nós vamos descobrir aqui? A gente vai induzir aqui para ver qual é a concentração que a gente tem que fazer de diluição aqui da nossa amostra para gastar 15 ml de titulante e pegar 15 ml de amostra. Já vou induzir, né, esse cálculo. Então, 2 vezes a molaridade do hipoclorito de sódio vezes o volume do hipoclorito de sódio vai ser igual à molaridade do tiosulfato vezes volume. 2 vezes molaridade do hipoclorito de sódio. Eu quero saber qual é a concentração molar que eu tenho que preparar, que eu tenho que ter no meu balãozinho diluído aqui. Por quê? Porque eu quero pegar daqui 15 ml de amostra para fazer a titulação. Ok? Então, qual é essa concentração do meu balãozinho que eu tenho que ter? Para eu pegar 15 ml de amostra, se eu tenho o titulante 0,100 molar e quero gastar quanto de titulante? Quanto? 15 ml. Para eu ter essa condição que eu estabeleci aqui, considerando a estequiometria da minha reação, a molaridade no meu balão tem que ser 0,05 mol por litro. Faz sentido, porque a reação não é 1:1, é 2:1, certo? Então, eu tenho que ter um balão com a minha amostra com essa concentração. Ou seja, eu já sei qual é a concentração aproximada da minha amostra ali de água sanitária. Eu sei qual é a concentração que eu quero ter no balão, que é 0,5 molar. Eu vou ter que fazer uma diluição. Eu tenho 0,3 e quero que tenha uma solução final 0,5. Então, lembrando diluição? Diluição, onde é que está? Ó, preparar uma solução 0,5 mol por litro de hipoclorito de sódio, que é a minha amostra. Diluição, molaridade linha V linha, molaridade 2 linha vezes 2 linha, μV1, μ2V2, enfim. Então, eu tenho a minha amostra 0,3 molar, é todo cálculo grosseiro, é aproximado isso. Qual é o volume que eu tenho que tirar daqui para ter uma solução 0,5 molar no meu balão, que é esse que eu quero, e o meu balãozinho tem 100 ml. Fazendo esse cálculo, eu achei o volume de 16,6 ml. É isso que efetivamente eu tenho que pegar? Não, gente, não é isso. É um cálculo sempre aproximado e eu tenho que usar pipeta volumétrica. Então, qual é a pipeta volumétrica mais próxima desse valor? É uma pipeta de 15 ml. Então, o que vai acontecer? Olha aqui, vem aqui pertinho de mim. O que vai acontecer? O que eu deduzi? Onde é que eu cheguei? Eu tenho a água sanitária aqui, eu vou pegar 15 ml dessa água sanitária, vou diluir num balãozinho de 100 ml e desse balãozinho de 100 ml eu vou pegar 15 ml para fazer a titulação da minha amostra. Ok? É isso que a gente vai fazer para agora fazer a análise da amostra. Vamos lá, última etapa. Soluçãozinha preparada, diluição feita. E daqui então nós vamos pegar 15 ml da nossa solução de amostra. Vamos ver se conseguimos pegar aqui com a bureta, com a pipeta. Lembrando, né? Pipeta volumétrica. Vamos ver se vai ser suficiente. Foi, não precisa botar no becker.
Então, pipeta volumétrica, 15 ml. Tem 15 ml de amostra, de solução. Agora, vamos adicionar novamente o iodeto de potássio, conforme o nosso roteiro ou procedimento, nosso POP. O iodeto de potássio está sendo adicionado em excesso. Fazer aqui a agitação. Aí aqui é 25 ml de água e o ácido acético. Novamente a bureta já está zerada e vamos iniciar a titulação. Lembrando que podemos fazer um gotejamento mais rápido, porque nós já calculamos tudo isso aqui para gastar quanto mesmo? Aproximadamente 15 ml. Então, essa primeira etapa aqui a gente pode fazer até ali uns 12, 13 ml, bem rapidinho, deixando aqui a nossa... lembrando que aqui temos que ficar com a cor bem clarinha, né? Para depois, então, adicionar o indicador. Isso vai auxiliar a gente a visualizar o nosso ponto de viragem. Começou a clarear, agora aqui vamos com mais cuidado, né? Pra gente não se perder aí e passar do nosso ponto. Deixar um pouquinho mais claro. Mais umas gotinhas. Umas 2 gotinhas. Agora vamos adicionar o indicador. O nosso amido. Então, um pouquinho. Umas 10 gotinhas de indicador. Vamos misturar bem e continuar a nossa titulação agora para a etapa final, até atingir o ponto de viragem. Pronto, atingimos o nosso ponto de viragem, incolor. E vamos ver o volume que gastamos aqui. Então, o volume gasto foi de 11,67 ml. Lembrando que nessa divisão aqui da bureta, a gente tem condições de avaliar com 2 casas decimais, sendo a última casa sempre o nosso algarismo duvidoso. 11,67 ml. 5, 6, 7. Vamos para o cálculo? Vamos lá. Pessoal, vamos então finalmente para os cálculos da análise da nossa amostra. Fizemos a titulação e gastamos o seguinte. Gastamos 11,67 ml na primeira titulação, 11,70 e 11,67. Relembrando aqui, nós tínhamos a nossa amostra de água sanitária
Daqui nós pegamos 15 ml e diluímos para um balão de 100 ml. E daqui a gente pegou 15 ml para fazer efetivamente a nossa titulação. Então, o volume da amostra 15 ml e o volume da nossa alíquota da solução 15 ml. Voltando, a nossa relação aqui no ponto final da nossa titulação é que o número de mols, ou quantidade de matéria, né? O número de mols do cloreto de sódio é igual ao número de mols do tiosulfato de sódio. Não esquecendo do 2 aqui para levar em consideração a estequiometria da reação que eu já apresentei para vocês. Então, 2 vezes, nós vamos achar o quê? Nós vamos achar a massa do hipocloreto de sódio que a gente tem na nossa amostra, para poder calcular o percentual. Então, 2 vezes massa sobre massa molar do hipocloreto de sódio, igual a molaridade vezes o volume do tiosulfato de sódio. Então, 2 vezes a massa, que é o que a gente quer descobrir, né? A massa molar, 74,4. Aqui, o valor médio da nossa padronização do tiosulfato de sódio, agora sim, não é mais um cálculo grosseiro, é um cálculo preciso, 0,09611. E aqui, o volume que nós gastamos, sempre lembrando para vocês, se eu quero ter em gramas, aqui tem que ser em litros, certo? 0,01167 litros. Então, a massa, o cálculo aqui, a massa que nós achamos final foi essa aqui, 0,04172. Porém, nós fizemos uma diluição, então acompanha aqui em cima. Se nós fizemos uma diluição, o que é que nós temos que considerar? Essa massa que eu achei aqui, eu tinha na minha alíquota que eu peguei do balão, que eram 15 ml. Então, quanto é que eu vou ter de massa de hipocloreto de sódio no balão? Regrinha de 3 e eu achei a massa de 0,02871. Então, agora, volta aqui para eu explicar melhor. Olha só, eu achei essa massa no balão de 0,2781 gramas. Essa massa que eu tenho aqui no balão é a mesma massa que eu tenho nos 15 ml que eu peguei de amostra. Porque eu só peguei minha amostra, coloquei aqui e completei com água, né? Fiz a diluição. Então, a massa que eu achei aqui é a mesma massa que eu tenho em 15 ml. E aí eu posso fazer a relação percentual. Voltando, se eu tenho 0,2781 gramas em 15 ml da minha amostra, em 100 ml, relativo ao percentual, eu vou ter Y. Lembre-se, né? Gramas por 100 ml, eu estou falando de porcentagem. Então, o nosso cálculo final deu 1,86%, né? Fazendo aqui o arredondamento para os 3 volumes diferentes que nós usamos aqui, que nós gastamos na titulação, deu os mesmos valores. Então, o nosso cálculo final do percentual de hipocloreto de sódio na nossa água sanitária, na nossa amostra, deu 1,86, mais ou menos, né? Desvio padrão é 0 de hipocloreto de sódio. Lembrando que essa nossa amostra, né, já está aberta ali, porque já estava em uso, certo? E que no rótulo, né, diz que a nossa amostra ali tem de 2 a 2,5%. Se a gente for arredondar aqui, né, porque ali não está tão preciso, está dentro da faixa aceitável de 2 a 2,5%.